Que nesse instante nós possamos, sintonizarmos com Jesus, com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, para que nós possamos absorver os ensinamentos de Jesus, da mensagem, como o Edson disse, que veio muito de encontro ao tema da nossa palestra, da nossa exposição, que é a necessidade de orar. A sua voz há pouco terminava de envolver os homens nas esperanças e consolações do sublime código das bem-aventuranças. O odor da santidade e o vigor da sabedoria, decorrentes da sua magistral lição de amor, ainda envolviam os ouvintes. Quando seus discípulos dele se acercaram, e um deles, muito comovido, interessado, perguntou: Senhor, por que orais tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Havia uma sadia curiosidade no questionamento do discípulo, que era muito devotado de Jesus. Olhando em torno de si e aplaudido pela musicalidade da natureza, que estava em festa com tantas bem-aventuranças, ele respondeu: a alma tem necessidade da oração mais que o corpo tem necessidade de pão. Orar é buscar Deus, pedindo seu auxílio para absorver as resistências nos seus recursos divinos. E o diálogo salutar prosseguiu, e mais à frente surgiu um novo questionamento dos discípulos. Mesmo vós, que sois o caminho para o Pai e o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? A resposta do Mestre foi doce e poética. A chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta, e a chuva que irriga o solo retorna à nuvem de onde provém. Jesus, a chama maior, a chama divina, que já esteve entre nós humanos, aqui neste planeta, compreendia com perfeição a necessidade da conversa com o Criador, deste contato constante com as esferas superiores. A prece é o alimento do espírito, desse ser imortal criado com amor e para amar. As sintonias com as regiões mais elevadas nos confere novas energias, novo combustível, envolvendo-nos em vibrações de amor, de consolo, fazendo com que cada um de nós sejamos mais fortes para enfrentar as vicissitudes do dia a dia. No ato de louvor, devemos expressar carinho e reconhecimento, fluindo do nosso ser, de modo a produzir uma sintonia mediante a qual transmitimos os sentimentos de exaltação do bem, do amor e da fraternidade. Quando pedimos, devemos colocar a Deus as reais necessidades de nossa alma, de modo que as solicitações não constituem uma imposição apaixonada ou um capricho que não merece consideração. E, finalmente, quando confiamos e agradecemos, é necessário o nosso reconhecimento
por tudo aquilo que recebemos, muitas vezes até sem perceber. Confiar na sabedoria divina, em seus desígnios, faz com que tenhamos fé, esta certeza íntima de que tudo acontecerá para o nosso bem e que no comando das leis, da justiça do universo, está o Pai soberanamente justo e bom. Quando feitas de coração, todas as nossas preces recebem respostas. Raramente percebemos, mas a providência divina tem muitas formas diversas de entrar em contato conosco. A resposta que nós buscamos pode estar na conversa com um amigo, nas linhas de um livro que nós manuseamos aleatoriamente, ao acaso, nas lições de uma palestra, de uma conversa amiga, nos relatos trazidos por um filme que muitas vezes nós interessamos tanto e que tem lições preciosas para nos mostrar. Nos sonhos que à primeira vista nós não compreendemos, nas coincidências da vida que nos fazem parar alguns instantes para pensar. Deus, como Pai amoroso, jamais deixaria seus filhos sem resposta. Jesus nos afirmou que tudo o que nós pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos concederia. Mesmo assim, a debilidade da nossa fé, vez ou outra, faz com que nos perguntemos: será que atende? Afinal, quantos de nós já fizemos rogativas ao Criador que jamais foram atendidas? Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados ante seus problemas não resolvidos, solucionados pela divindade, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e a outros não. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre da forma que nós desejamos. Esse é o problema, né? Que às vezes nós pedimos coisas que não está na nossa programação divina obter desta reencarnação. Às vezes nós pedimos coisas que nós não temos necessidade e nem merecimento de receber. Mas com toda certeza, sempre o melhor de Deus vem. Sempre Ele faz o melhor para nós. O primeiro dever da criatura humana, o primeiro ato que nós devemos assinalar a cada novo dia é a prece. Quando todos oram, mas quase todos oram, mas poucos sabem orar. Que importância tem perante Deus, perante Jesus, ou perante a uma divindade, porque muitos ainda rezam diretamente àquele ser que eles acreditam ser a santidade que vai resolver ou que vai atender o seu pedido, né? Que importância que tem perante a Deus, generalizando todos, as palavras ou as frases ditas ao acaso, que muitas vezes fazemos por uma obrigação moral. Para falar, cumprimos o nosso dever. Já orei no dia de hoje.
A oração de todo cristão deve ser feita logo ao acordar, quando o espírito retomou o domínio do seu corpo após o sono. Devemos elevar-nos humildemente ao Pai em agradecimento por todas as bênçãos e benefícios recebidos até aquele dia e pela noite que nos foi permitido renovar as nossas forças e as nossas energias. Ela deve ser profunda, pois é a nossa alma que deve elevar-se ao Pai, que deve elevar-se a Deus, não Deus vir até nós, porque Ele está conosco o tempo todo. Nossa prece deve conter o pedido das graças que temos necessidades, mas as autênticas necessidades. É inútil pedir a Deus para encurtar as provas, para nos dar as alegrias e nos dar riquezas. Temos que orar a Deus, pedindo força, coragem, fé, para que nós possamos passar por certas provas que muitas vezes difíceis vêm ao nosso convívio para a nossa evolução. Devemos rogar a Deus forças para adquirirmos os bens mais preciosos, que são a paciência, a resignação, a fé, como já foi dito, a benevolência, o perdão e tantas outras virtudes que estão aí e que estão adormecidas dentro de nós. Muitas vezes ouvimos alguém dizer que não vale a pena orar, não vale a pena rezar, pois Deus não atende. Mas se perguntarmos a essa pessoa, qual é o pedido que você está fazendo a Deus? Iremos escutar muitas vezes, não sempre, que ele pede sucesso, ou ela pede sucesso para os empreendimentos, para o sucesso aqui na Terra, né? Para as coisas materiais, dizendo que Deus, se Deus também não se ocupa conosco, pois se o fizesse, não teria tantas injustiças no planeta. Mas bem sabemos que tudo é pela livre escolha. Se escolhemos as facilidades em termos de um caminho não muito correto, nós teremos que aqui sofrer as consequências dos nossos atos, dessa ou de outras vidas, como já foi dito anteriormente. Quanto engano de nossa parte, né? Quanta insensatez, porque se nós olharmos bem no fundo da nossa consciência, nós encontraremos quase sempre o ponto de partida dos males que nós sofremos, os males pelos quais nós vivemos lamentando. Devemos pedir, antes de tudo, a nossa melhoria moral. E assim, com essa mudança, com essa melhora, nós veríamos quantas graças cairiam sobre nós e quanto a nossa vida ficaria melhor. Durante a nossa jornada diária de trabalho, a prece deve constar como parte dos nossos deveres, qualquer que seja a natureza desse trabalho. Não é um ato de amor para com Deus assistir os nossos irmãos em qualquer necessidade moral ou física? Não é um ato de reconhecimento elevar o nosso pensamento quando uma felicidade nos chega ou um acidente é evitado, mesmo quando uma simples contrariedade nos atinja somente de leve? Não é um ato de arrependimento humilhar-se diante
do juiz supremo quando nós erramos, mesmo que em breve pensamento, a dizer-lhe: perdoa-me, Senhor, dai-me forças para não mais errar e coragem para reparar o meu erro. Devemos proceder desta maneira, independente das nossas preces matinais ou das nossas preces à noite. A prece deve ser feita todos os instantes e fazer a prece não interrompe os nossos trabalhos. Partindo do coração, apenas por pensamento, é mais ouvida do que aquelas longas frases, longas preces que nós já conhecemos e que muitas vezes são faladas sem nenhum sentimento. Desculpa. A prece é o orvalho divino que tranquiliza o calor excessivo das nossas paixões. A prece, filha primeira da fé, nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão, estamos com Deus. Como são tocantes as palavras que saem dos lábios na hora da prece. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, mas o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme as suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. O Espiritismo reconhece como boas todas as preces de todos os cultos ditas de coração e não da boca para fora. Não impõe censura a nenhuma. Deus é infinitamente grande, conforme a doutrina espírita nos ensina. Para não ouvir a voz que implora ou lhe canta louvores. Acreditar que Deus se apegue a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez às paixões humanas. Uma condição essencial da prece, conforme nos diz o apóstolo Paulo, é de ser bem compreendida, a fim de que possa ser sentida pela alma. Precisa ser dita em uma língua que aquele que ora entenda. As principais qualidades da prece são a clareza, simplicidade e precisão, sem excesso de palavras. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, tocar a alma e nos fazer pensar. Somente com essa condição, a prece pode atingir o seu objetivo. De todas as preces, a primeira é o Pai Nosso, porque veio do próprio Jesus e que pode substituir conforme a ideia e o sentimento que lhe atribua. É uma verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida é o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos. Mas como
é uma prece que todos sabem de cor, o Pai Nosso, né? Faz-se necessário senti-la com o coração, interpretando cada palavra e sentindo-a no fundo da alma. Porque Deus está em toda parte e obviamente em nós e conosco também. Procuramos encontrá-lo não somente nas ocorrências ditosas, mas em todos os fatos e em todos os lugares. Reservamos a satisfação de ser cada dia melhores do que no dia anterior, de forma que ele em nós habite e, sentindo-o conscientemente, facultemos que outros também o encontrem. Quando passamos pelas vicissitudes mais dolorosas de nossa vida, é como mergulhar em um mar de águas geladas. Por toda parte o frio, o abandono. Ninguém avista nada de sorrisos calorosos, mãos amigas, solidariedade. É assim quando o mundo nos vira as costas. Os amigos fogem e nada parece dar certo. Nesses momentos, nós temos vontade de perguntar: onde estão as pessoas gentis? Os bons sentimentos? Onde se escondeu o amor que todos louvamos? No fundo da alma cresce um sentimento infeliz, o de que nós não somos dignos de ser amados e queremos tanto ser amados, queremos alegrias, queremos carícias, gentilezas e sorrisos. E se isso nos falta, resta uma sombra cinzenta, um coração partido. E assim que da garganta parte um pedido de socorro, um grito que corta os céus e chega a Deus, e que diz entre soluços: meu Pai, onde será que podes me ouvir? Estás aí? Deixa-me sentir a tua mão por um só instante. E se a alma está aberta, o coração está aberto, a luz abre caminho sobre as sombras. É como o sol surgindo após a chuva, seus raios dissipando nuvens pesadas, seu calor se espalhando sobre a terra. É a resposta de Deus. Sua voz soa nos nossos ouvidos, sussurrando: sim, meu filho, estou aqui. Confia, espera, supera, aguarda, estou aqui. Somente essa voz divina tem o poder de restaurar a nossa alma, de tornar a água morna, a água gelada em água morna, aquela que nos cercava. Deus é alegria. Estar unido a Ele é alcançar o permanente contentamento. Sua voz ecoando no coração, consolando, explicando. É como música feliz que leva para longe as mágoas, restaura a paz, devolve o sorriso. Por isso, nas horas árduas, quando a solidão se instalar e as lágrimas chegarem, apenas silenciemos a voz. Deixemos apenas a alma falar. E em vez de queixas, permitamos que a voz secreta busque aquele que criou todas as coisas. Dirija ao Pai uma oração de reconhecimento e amor, algo mais ou menos assim: na caminhada dos dias, nos caminhos do mundo, na humildade da minha alma, eis-me aqui, meu amigo, meu amado. Faz da minha vida o que for melhor para mim.
Mesmo que os meus pés sangrem, mesmo que os meus lábios só imitem gemidos, confio em Ti. Ouvir Tua voz na natureza é como recordar uma canção de infância. Violões em notas claras, traduzindo brisas e risadas de criança. À Tua sombra existe serenidade e paz. A paz que sempre busquei. És minha água, és meu sol, és o ar mais puro. Por isso, meu único pedido é que me deixe apenas Te amar. É um autor desconhecido dessa oração, mas que nos cala fundo alto, porque assim nós devemos conduzir a nossa oração, com humildade, com fé, com esperança, com a certeza de que o Pai está conosco. Que assim seja.